Feliz no possível. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Feliz no Possível. Um podcast para te lembrar de tentar ser feliz em meio às complexidades da vida. Meu nome é Amanda Barros, eu sou uma mulher negra apaixonadíssima por podcasts. Ai, eu confesso que eu não tive uma semana muito fácil. E aí o tema de hoje é não necessariamente sobre o que aconteceu na minha semana, mas sobre o que me ajudou a, pelo menos, levar melhor o resto da semana depois que eu percebi. A gente vai falar sobre autorregulação. Bem, antes de começar a falar sobre o tema, vou falar sobre o meu look. Gente, hoje eu tô com um pouco de calor, então tô com uma roupa bem calorenta, bem fresquinha. Tô praticamente toda de verde. Tô com o cabelo preso. E eu também tô com uns brincos de fuxico, assim, tipo de tecido verde bem grandão. Eu achei que ele ficou show nesse look. E eu estou com um macacão verde curtinho, muito confortável. E como sempre, descalça, prezando pelo conforto, habitar o meu corpo da melhor forma possível. Bem, falando sobre o tema. Eu li um comentário da Ana Clara, que é inclusive muito minha amiga, no episódio sobre o silêncio, que foi... Eu até deixei aberto aqui o podcast, que era pra eu me lembrar certinho de todas as coisas, que foi o número 20. E aí ela comentou que ela percebeu na terapia, junto com a terapeuta dela, que ela ainda não sabe tão bem o que ela faz pra se autorregular. E uma das coisas que eu comentei nesse episódio é que às vezes o silêncio era uma opção pra mim, pra me autorregular. E essa semana aconteceu uma coisa que foi... Eu moro no interior, eu fui pra São Paulo, precisei ir pra lá a trabalho, passei uns dias lá. E isso bagunçou toda a minha rotina. E, gente, eu simplesmente não consegui me autorregular nesse tempo, assim, eu sinto que eu tava com muito barulho na minha cabeça e eu não tava conseguindo lidar tão bem. E aí o que aconteceu foi que eu voltei pra Bauru, né, que é a cidade que eu fico. E eu cheguei muito tarde e no dia seguinte eu ia trabalhar e eu acordei super tarde. Tipo, eu acordei um pouco atrasada, meio desesperada, sabe? Assim, quando você acorda já sabendo que o dia vai ser intenso, mas tipo, você já acorda no meio do negócio, assim, sem conseguir ter um tempo pra tomar um café da manhã com calma, sem conseguir parar pra respirar. E aí eu me peguei muito agitada, muito mais ansiosa do que o normal. Parecia que eu não tinha conseguido parar pra olhar pra mim, pra respirar. E eu senti que esse momento em que eu acordei mais tarde, que é uma coisa que é muito incomum, assim, na minha rotina, eu sinto que o meu corpo, ele responde muito bem a horários certinhos, então, geralmente eu durmo no horário muito próximo, de um dia pro outro, e acordo no horário normal, assim, que eu tô acostumada. E eu senti que foi um lembrete do meu corpo de, às vezes é preciso parar um pouco, ou às vezes é preciso de outras formas de autorregulação, enfim. E aí é um pouco sobre isso que a gente vai falar e o que esse episódio me fez pensar ao longo da semana e ao longo do tempo. Eu acho que várias coisas que eu vou falar hoje também são um pouco temas que já apareceram em episódios anteriores, mas talvez seja um conjunto de como eu tento me regular um pouco melhor e por que isso pra mim é tão importante. Eu sinto que às vezes na nossa vida a gente anda num ritmo muito acelerado. E assim, eu não sei se é necessariamente o ritmo, mas às vezes parece que a gente sempre tá atrasado, ou parece que a gente sempre tem que fazer alguma coisa. Então, às vezes, por exemplo, eu percebo uma cobrança muito constante de algo do tipo. Exemplos soltos aleatórios, tá? Mas. Beleza, você tá terminando o ensino médio. Aí você vai pra faculdade você vai, tal. E aí é uma pressa pra você chegar nesse espaço da faculdade. Aí você chegou na faculdade. E aí você terminou a faculdade. E aí agora, o que você vai fazer? Porque aí você terminou a faculdade e você tá desempregado. Então é quase como se, tipo, fosse um negócio, como se você nunca realmente estivesse num lugar em que você simplesmente está, sem necessariamente pensar tanto no futuro. E eu percebo que quando eu não me regulo tanto, assim, quando eu não paro pra, por exemplo, acalmar um pouco a minha mente, quando eu não paro pra ver como eu tô gastando meu tempo, pra olhar pra minha vida mesmo, assim, com mais carinho, às vezes eu realmente paro pra mim, nas minhas conversas eu comigo mesma, e eu me pergunto se eu tô feliz, ou se recentemente eu estive feliz, pra eu começar a pensar um pouco como tá a minha vida, sabe? E eu sinto que o processo de autorregulação me ajuda muito nisso.
Então eu decidi trazer um pouquinho o que eu faço pra me autorregular, como funciona isso pra mim. E eu acho que um pouco da importância que isso teve pra mim ao longo da vida e coisas que eu descobri. Vou começar falando um pouquinho da Amanda do passado. Eu falei um pouquinho sobre as minhas versões no episódio 21, o que você faz pra sua versão do futuro. E eu sinto que a Amanda do passado teve que aprender muito sobre autorregulação. Não por uma opção, eu acho que foi uma questão mais de sobrevivência, de bem-estar mental. O que acontece foi, eu já compartilhei com vocês que eu tive depressão, eu já tô muito melhor agora e tal. Só que uma vez que você tem depressão, você não necessariamente se cura, assim. Não é uma doença que acaba. Você pode não necessariamente precisar do medicamento, você pode estar bem controlado, enfim, você pode estar se sentindo bem, isso é ótimo. Mas ao mesmo tempo, às vezes você vai ter que manter uma rotina que te ajude a se manter bem. E essa parte não é fácil. E eu sinto que a autorregulação, ela me ajuda a fazer com que isso aconteça. Então, o que acontece? Quando, um pouco depois que eu descobri a depressão, comecei a entender um pouco melhor como isso me afetava, como eu me sentia e o que eu poderia fazer, eu percebi que tem algumas coisas que me desregulam e algumas coisas que me ajudam a me regular. Por exemplo, quando eu tô num ambiente que é muito barulhento e eu tô nele por muito tempo, eu fico bem desregulada, assim. Pra mim é bem desconfortável. É como se aquele barulho externo virasse também um barulho interno e a minha cabeça ficasse muito barulhenta e eu não tivesse tão confortável ali dentro. Então, eu sinto que o que me regula nesses casos é o silêncio. Ao mesmo tempo que, por exemplo, uma das coisas que me desregula um pouco é quando eu fico muito tempo parada ou, tipo, na mesma posição. Então, a maior parte do tempo eu trabalho de casa, eu e um computador, e várias pessoas conectadas, enfim, mas eu e um computador. E o que eu sinto que me regula é movimentar o meu corpo, é gastar energia de outras formas, é fazer exercício, sei lá, é sair um pouco de casa, olhar pra outras coisas, sabe? E aí, uma vez, a minha nutricionista falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que é, às vezes o que te desregula, tipo, o que te regula a partir de alguma coisa que te desregula, é exatamente o oposto do que te afeta. Por exemplo, se o que te afeta muito é estar num ambiente muito barulhento, talvez seja melhor buscar o silêncio. Se o que te afeta muito é um momento em que você não movimenta o seu corpo, talvez seja melhor ir pro extremo em que você movimente bastante. E depois que ela falou isso, eu fiquei pensando, nossa, realmente, eu acho que parece até um pouco intuitivo, mas eu nunca tinha parado pra pensar, então eu costumo falar, porque eu acho que se a gente não falar as coisas óbvias, elas não vão ser óbvias pra todo mundo, só pra uma parte muito pequena que pensa a mesma coisa que você, ou já sabe dessa informação. E aí eu percebi que nesse período em que eu fiquei muito cansada, me sentindo sobrecarregada, enfim, eu não consegui praticar as coisas de regulação que eu tenho na minha rotina por padrão. E aí eu trouxe um pouquinho pra vocês o que eu fiz a partir disso e como a minha rotina e acho que o resto da minha semana ficou um pouco mais leve. Bem, uma das coisas que eu uso pra me regular é o silêncio. Isso eu já compartilhei no episódio 20. Eu tenho tentado fazer coisas em silêncio porque eu percebo que às vezes um estímulo sonoro ou até mesmo visual não me permite ter esse relaxamento, assim, acho que é um pouco dessa tranquilidade que o silêncio traz. Então, eu sinto que o silêncio me ajuda. Outra coisa que me ajuda muito, que já foi tema de um episódio aqui também, mas que eu percebo que eu não tô tão conectada comigo quando eu paro de fazer isso, que é escrever. Que é quando eu converso comigo mesma. Isso é o tema, tô até olhando aqui pro lado porque eu tô vendo o número do episódio. Que é o tema do episódio 2, se você fala com você mesmo, que é sobre escrita terapêutica. Eu sinto que quando eu paro pra escrever, quando eu paro pra ver como tá a minha mente e como eu tô vendo tudo aquilo que tá acontecendo e tudo que eu tô vivendo, é como se eu visse a minha vida um pouquinho de fora, sabe? Não necessariamente com a personagem principal que tá vivendo aquilo, mas como se eu estivesse, tipo, assistindo um filme na TV e sentada no sofá vendo e, tipo, julgando e pensando, nossa, essa escolha não foi tão boa não, hein? Será que esse aqui era a melhor pessoa? Enfim. E aí quando eu escrevo, eu sinto que eu faço esse exercício e me ajuda muito a me regular, a me sentir melhor, a
tá mais leve, assim, comigo mesma. Outra coisa que eu faço e que eu já compartilhei em alguns outros momentos aqui é fazer exercício. Gente, eu juro, assim, eu acho que uma das coisas que mais me faz não pensar é movimentar o meu corpo. E aí, de várias formas diferentes, assim. Recentemente eu compartilhei sobre voltar a fazer natação. Pra mim é muito louco, porque é surreal pensar que você deixa o seu corpo boiando, mas intencionalmente, de forma rápida, e você não se afoga no caminho. Então, pra mim, a natação é um desafio de tentar melhorar ali a minha evolução mesmo, sabe? Conseguir me ver evoluindo num esporte que eu voltei a fazer depois de muitos anos e que eu sinto que eu preciso parar pra pensar quando eu tô fazendo ele. Mas até fazer aula de dança, que é uma coisa que eu amo, e às vezes tem uma coreografia diferente, ou eu quero conseguir melhorar, e aí eu me pego 100% concentradíssima vivendo aquele momento. E aí eu acho que quando a gente vive o momento presente, só pensando no momento presente, também é uma forma de regulação. Quando você só tá ali e não tá ali você e mais o seu celular. Ou quando você tá ali e não você e outra preocupação que tá habitando a sua mente. Mas quando você tá 100% ali, eu acho que faz a diferença. Pra gente, pra nossa cabeça, pra nossa vida. E aí, eu tive uma conversa com meu namorado que foi muito boa. E eu senti que ela também me ajudou a me regular. E eu acho que às vezes essa regulação ela não precisa ser só individual. Ela pode ser feita com outras pessoas que você confia e você sente à vontade. E aí o que aconteceu foi que tenho vivido um período um pouco mais ansioso na minha vida. E algumas coisas que têm acontecido estão muito fora do meu controle. Então, geralmente na nossa vida a gente tem um escopo de coisas que estão no nosso controle. E um escopo imenso de coisas que não estão. E aí o que aconteceu foi que, sem perceber, eu tava sofrendo muito pelo que não tava no meu controle e que vai continuar não estando, independente se eu sofrer ou se eu não sofrer. Independente se eu pensar nisso ou se eu não pensar nisso, vai continuar fora do meu controle, vai continuar, tipo, sei lá, acontecendo o que quer que seja, mas que eu diretamente não vou ter controle. Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Mas, por exemplo, eu vou viajar hoje, mais tarde, né? Daqui a pouquinho eu vou pegar meu carro, eu vou dirigir e tal. E aí eu peguei pensando, nossa, será que vai chover na estrada? E tipo assim, eu não tenho controle sobre isso. Nenhum controle sobre isso. Eu posso controlar de, eu vou deixar o carro certinho, eu vou me preparar, eu já sei dirigir quando tá chovendo, sabe? Eu vou ser cuidadosa, eu posso fazer tudo que eu puder, mas não tá no meu controle se vai chover ou não. E às vezes a gente tem algumas preocupações de fundo na nossa mente que elas são semelhantes a isso. E eu acho que às vezes quando a gente escreve, ou quando a gente conversa com outra pessoa, ou quando a gente, sei lá, coloca pra fora, da forma que seja. Às vezes pra mim o próprio podcast serve pra isso. Mas quando a gente coloca pra fora, eu acho que a gente sente a dimensão das coisas e a gente percebe um pouco melhor o que deveria ou não ser uma preocupação, ou o que deveria ou não tirar o seu sono. E aí eu acho que quando a gente faz esse exercício, a gente, na maior parte das vezes, pelo menos do meu lado, eu percebo que tem tanta coisa que pode acontecer, tanta coisa que tá fora do meu controle e que eu não tenho o que fazer, que se eu gastar muito tempo da minha vida pensando nisso, eu posso deixar de viver bem por algo que eu não vou controlar. E aí não necessariamente vai ser algo do tipo, nossa, eu vou ficar triste, eu vou ficar acabada porque eu vou estar preocupada. Não, mas você pode simplesmente não estar 100% presente. Você pode não estar vivendo aquilo porque a sua cabeça tá num outro lugar. E por que eu tô falando sobre isso? Porque eu percebi que aceitar o que eu não tenho controle me ajuda a me regular. Me ajuda a olhar pra mim mesma com mais carinho e pensar, olha só, vamos lá. O que você tem controle disso tudo? É essa partezinha aqui. Tipo, tô fazendo a minha parte comigo mesma? Tô. Então, vida que segue. Sabe assim? Essa parte que eu não tenho controle não necessariamente deveria habitar tanto a minha cabeça. Eu sei que às vezes é muito difícil a gente controlar os barulhos que estão na nossa cabeça. Mas eu lembro que eu vi uma coisa na meditação que eu gosto muito. Faz um tempo que eu não pratico muita meditação, teve uma época que eu meditava todos os dias. Mas é um exemplo que eu vi do Headspace, que é um aplicativo de meditação, acho que ele inclusive é gratuito. E
ele fala que é como se os nossos pensamentos, se assim, a nossa mente fosse uma rodovia em que passam muitos carros, caminhões, e que quando a gente medita, a gente só olha para esses pensamentos de fora. A gente não se movimenta com eles, a gente não embarca neles. A gente não gasta mais tempo com eles. A gente só vê que eles estão ali, reconhece e continua. E eu sinto que esse processo da gente olhar sobre o que tá no nosso controle, sobre o que não tá, e às vezes aceitar o que não tá, e tentar continuar a vida, ou tentar seguir com o que é possível, facilita muito esse processo. E eu sinto que ajuda muito nesse exercício de olhar de fora, sem julgamento. Deixa eu só entender o que tá passando pela minha cabeça. E aí depois eu vejo se eu preciso fazer alguma coisa, ou eu entendo se é alguma coisa que eu preciso mudar. Eu entendo que o processo de autorregulação, ele não é sobre você negar o que tá acontecendo. E da mesma forma que quando você aceita que você não tem controle, não é sobre fraqueza, por exemplo. Não é sobre, ai, vou desistir. É sobre entender que tem coisas que por mais que você se esforce, não necessariamente você vai conseguir fazer, você vai conseguir dar conta, você vai conseguir entregar ali o que é esperado. Às vezes tem muita coisa que tá muito além, muito além. Então eu sinto que quando a gente tá autorregulado, a gente consegue fazer esses exercícios, a gente consegue olhar pra gente de uma forma mais gentil. E não necessariamente acelerar a vida, sabe? Parar pra pensar de, cara, será que eu tô bem? Eu consegui fazer coisas que me deixem mais tranquila? Como que eu tô me sentindo hoje? E tem alguns sinais que eu particularmente sinto quando eu tô muito desconectada de mim. Uma das coisas é que eu percebo que eu não percebo quando eu estou com fome. Isso pra mim é meio bizarro, porque às vezes a minha barriga tá roncando e eu tô, tipo, perdida em outras coisas, pensando em outras coisas, olhando pra outras coisas. E eu não tô olhando pro que meu corpo tá sentindo, pro que o meu corpo tá me dizendo. E eu acho que o corpo, ele dá uma série de sinais. Uma série de sinais. O meu é um desses. Mas quando eu percebo que eu tô muito cansada, também é um sinal. E o corpo, ele dá muitos sinais mesmo para que a gente consiga parar pra perceber se aquele ritmo, se aquela forma de viver, se aquele jeito que a gente tá encarando a vida, o que a gente tá pensando recentemente tá fazendo sentido e tá fazendo bem pra gente. Porque pode ser que ele não esteja. E aí o meu convite para esse episódio é que você se lembre de fazer coisas que te regulem. E que você lembre de colocar isso dentro da sua agenda, como um compromisso de verdade, assim. Essa semana, por exemplo, eu vou fazer um exercício, porque eu vou para São Paulo de novo e eu não quero voltar tão cansada quanto eu voltei da última vez. Então eu já me planejei para dessa vez ir de carro, porque é um pouco mais confortável para mim, mas eu também tentei separar um dia da semana para eu conseguir fazer exercício, porque isso me ajuda muito. Eu tô levando meu caderno de escrita, eu vou ver se eu consigo escrever todos os dias. E eu acho que são pequenos combinados que a gente faz com a gente mesmo para que a gente não se perca no meio do caminho, para que a gente se lembre de levar as coisas com mais calma, de parar pra respirar um pouco e de como isso é importante. Ai, vamos para os quadros? Antes disso, antes que eu me esqueça, perguntinha, que é o nome do episódio também, que é o que te regula. Me conta, às vezes tem alguma coisa que te regula que também pode ser um ponto de regulação para outra pessoa e que às vezes a gente ainda nem sabe. Então, conta. E eu realmente vou ficar muito feliz. Vamos para os quadros. Vou para a pequena alegria da vida adulta. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu acho que essa talvez seja uma das diferentes recentes aqui. Mas, o que acontece? Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a trabalhar com a América Latina e precisei aprender espanhol. Eu não sabia quase nada de espanhol. E hoje, boa parte do meu trabalho é em espanhol. Mas, quando você aprende uma língua nova, tem várias coisas que você ainda não vivencia, né? E essa semana eu tô fazendo uma coisa pela primeira vez, em uma língua que não é o inglês, no caso, que é ler um livro. Uma amiga minha, colombiana,
ela veio pro Brasil e ela tava lendo um livro. E eu lembro que eu perguntei pra ela, falei, nossa, esse livro é legal e tal, já ouvi falar muito desse escritor. E aí ela falou, é muito bom, eu tô gostando muito, só que a escrita dele é difícil, porque tem palavras muito específicas e algumas coisas de época. E eu lembro que eu pensei, ah, legal, quem sabe mais pra frente eu compro um. E aí ela simplesmente me deu um livro de presente. O livro que ela tava lendo, ela tinha terminado e ela me deu, colocou uma dedicatória super fofa. E aí eu estou lendo meu primeiro livro em espanhol. Tô lendo muito mais devagar do que qualquer outro livro recente que eu li, porque é em outra língua, é uma língua que eu não sou 100% fluente, então tem muita coisa de vocabulário que eu não conheço. Tem várias coisas no livro que eu tô grifando, tô marcando pra eu voltar pra ler, entender o significado e tal. Da palavra em si, mas o contexto tá fazendo sentido. E o nome do livro é Nos Vemos em Agosto. Eu vou pegar ele aqui, peraí. Um minuto. Voltei. Conto com a mágica de edição pra que essa voltinha seja rápida. Esse livro é do Gabriel Garcia Marques, chama Em Agosto Nos Vemos. Eu tô achando muito interessante. Depois que eu terminar, eu venho contar mais, porque eu tô muito no começo. Tipo, eu li 10% do livro no máximo. Mas eu tô feliz de ser capaz de ler um livro em espanhol, que era uma língua que eu tinha muita insegurança de falar no começo. Agora eu me comunico em espanhol, falo várias coisas, trabalho nessa língua e eu também tô lendo nela. Então fico orgulhosa, sabe? E o meu afeto recente, eu também vou pegar o meu Kindle, que é um livro de lá. Peraí. Esqueci de deixar essas coisas mais próximas de mim quando eu tava planejando o episódio. Mas esse livro foi um livro muito levinho de ler, que eu me diverti muito. Ele chama, e aí foi meu afeto recente, ele chama As Pessoas na Plataforma 5. É de uma escritora chamada Claire Pooley. E eu já li um outro livro dela, que é O Pequeno Caderno de Coisas Não Ditas, se não me engano é esse nome. E ele é muito bom, eu amei esse livro anterior. E esse das Pessoas na Plataforma 5 é muito legal, simplesmente porque ele passa todo dentro de um trem. Não necessariamente na mesma viagem de trem, tipo, todas as cenas passam dentro de um trem, praticamente, do livro, mas são pessoas que pegam o mesmo trem, o mesmo vagão, todos os dias. E elas não se conhecem e, por um motivo aleatório, elas começam a se conversar. Gente, é muito divertido, é muito leve, é muito legal de ver pessoas diferentes se relacionando, desafios diferentes na vida. Enfim, eu senti que esse livro foi uma ótima companhia pra passar o tempo de forma leve. E a leitura é uma das formas que eu uso também pra me regular. Então, fica aí uma dica também, se pra você ler é uma forma de estar mais conectado com você. Esse livro pode ser uma boa aí pra ter uma leitura leve e divertida. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu confesso que eu particularmente tenho gostado também de gravar episódios em vídeo. Se você gostou, me conta. Eu fico muito feliz de saber. Não esquece também de me contar o que te regula, porque vai que tem alguma coisa muito legal que você faça e que às vezes outra pessoa vai ler e vai pensar, caraca, nunca tinha pensado nisso e pode ser muito legal de fazer. Então fica aí a sugestão. Se você não quiser falar mais coisas, mas quiser me mostrar que você estava aqui até o final, comenta um emojizinho verde que é pra combinar com o meu lookinho. Que eu já vou ficar bem feliz, tá bom? Gente, muito obrigada pela escuta. Eu amo essa conversa e eu sinto que... Eu fico muito feliz, assim, com os retornos do podcast, de saber que, de alguma forma, o Feliz o Possível tem ajudado vocês a tentar ser um pouco mais feliz. E eu fico muito feliz porque esse é o objetivo do podcast, mas porque esse espaço também me ajuda a ser mais feliz. Não só por realizar um sonho, também por compartilhar uma coisa que eu realmente acredito, que é dessa busca pela felicidade em si, mas também porque eu percebo que as coisas que eu paro pra pensar e eu trago pra cá são coisas que realmente me ajudam na minha jornada. E eu sinto que é uma jornada contínua, assim. Eu não acho que vai ter um momento em que eu vou olhar no espelho e falar, caraca, eu tô 100% feliz, porque eu acho que isso também nem é possível. Mas eu quero muito poder olhar pro caminho que eu
percorro na minha vida pra conquistar diferentes coisas, pra viver a vida que eu quero viver e já tá nesse caminho. E olhar pra esse caminho e pensar, nossa, como eu tô feliz, ou como eu fui feliz, ou como eu sigo feliz. É isso que eu quero e eu sinto que parte disso eu já tô vivendo. Espero que vocês também. Um beijo e tchau!